A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Eu preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, oh, aleluia. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou. Eu sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Eu não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, ó Espírito
confiar em seu amor. É preciso acreditar em seu poder. Deus é o mesmo e não mudou. Creia, você vai vencer. Deus fará um novo dia pra você. Por maior que seja a tua provação, tenhas fé. Tenhas fé, Deus pode tudo resolver. Aleluia. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, o teu. Ele é o teu Senhor. E Ele está aqui nesta tarde. Aleluia. Por maior que seja a tua provação, tenhas fé, Deus pode tudo resolver. Porque não existe impossível para Deus, meu irmão. E Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, é o teu Senhor, o teu. Ele é o teu Senhor. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz quando você clama na dor. Aleluia. Ele é teu Deus, teu Senhor. Ele ouve sempre tua voz quando você clama na dor. Sempre estará com você. Ele é teu Deus e o teu. Ele é o teu Senhor. Estou te vendo diferente. O teu semblante já mudou. O teu rosto é de alguém que o mundo desabou. Está parado no caminho, não tem forças pra andar, e o que resta é uma lágrima no seu olhar. Olha, Jussara, já tentou desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Sabe quem é ele? Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus
certo, sua fonte em meio ao deserto, neste escuro. Ele é a porta de saída. Tem uma saída pro teu problema. Já tentou desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Aleluia. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto, neste escuro. Ele é a porta de saída. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto, neste escuro. Ele é a porta de saída. Maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, Sol da justiça,
existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz. Para o perdido ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura bem dentro de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Pula baraia, canta la barraua. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura bem dentro de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Oh, você que está livre nessa noite,
você que tem o resgate, o teu escrito de dívida. Jesus Cristo é maravilhoso, Jesus Cristo é digno do teu louvor. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira.
está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão. Firmes em Deus, seguindo sua direção. Paixão, orar com toda paixão, orar com toda paixão, orar com toda paixão. Impossível é ver o invisível se tornar real.
para o céu com a voz e saber que a chave da vitória está na oração. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão. Firmes em Deus, seguindo sua direção. Orar, orar com toda a paixão. Orar, orar com toda a paixão. Diga isto. Orar, orar com toda a paixão. Se desfaz, permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão. Vamos colocar de pé, firmes em Deus, seguindo sua direção. Vamos louvar. Aleluia. Orar, orar com toda a paixão. Orar, orar com toda a paixão. Orar, orar com toda a paixão. Soldados de Jesus tem aqui nesta noite. Aleluia. Ele vai derramar o bálsamo sobre a tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Meta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu
partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Oh, aleluia. Olha, cante conosco. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. Diga esta noite: O pão partiremos, sim, aleluia, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido Vamos ler a palavra de Deus então, 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 13. Diz assim: Então disse Samuel a Saul. Vamos ler todos juntos? Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Amém. Vamos agora ler a palavra de Deus no mesmo livro, no capítulo 15. Então vemos agora o que diz a Bíblia no capítulo 15 e no verso 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor,
mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. As tuas palavras, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então Saul disse: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Agora, vamos ler a palavra no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler 23 versículos. Diz assim a palavra. Todos acharam? Está na tela aí? Já? Tá. Vamos lá então. 12 primeiro. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado.
Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, e para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, tu levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu?
poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Esses são os dois pastores que eu falei. Não são pastores da restauração. Levaram um susto, né? Mas dois pastores de Israel. Um se chamava Saul e o outro se chamava Davi. A palavra de Deus nos fala, o pessoal deu um suspiro, que alívio. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus nos fala que Saul recebeu uma ordem de Deus por meio do profeta Samuel. Samuel disse para ele: nós vamos para a guerra contra os filisteus, mas tu não vais sair para a guerra antes que eu chegue lá no fronte e ofereça sacrifício a Deus. E a bênção do Senhor então será conosco e nós venceremos a guerra. A Bíblia diz que Samuel se atrasou. Samuel se atrasou. E se atrasou. E o povo começou a ter medo dos filisteus, e uns começaram a querer fugir da guerra, desertar do exército. E a Bíblia diz então que Saul, por ouvir o povo, sacrificou. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Quando ele terminou de oferecer sacrifício, chegou Samuel. E Samuel disse para ele: havia uma razão pela qual Samuel havia se atrasado. Por que Samuel havia se atrasado? Porque Samuel disse: você estava numa prova. Hoje se confirmaria o teu reino para sempre. Tu estavas numa prova, tu nem sabia que estava numa prova. E tu rodaste na prova. Hoje, tu perdeste a chance de se confirmar o teu reino para sempre. Esse era o plano ideal de Deus para a vida dele. O plano de Deus era que a família de Saul estivesse para sempre do reino e que Jesus fosse descendente de Saul. Ocorre que alguém pode dizer: mas pastor, como é que Jesus ia ser descendente de Saul, se a promessa era para a tribo de Judá? E Saul não era da tribo de Judá, Saul era da tribo de Benjamim. Será que o profeta não se enganou? A explicação é simples. A palavra de Deus diz que quando Davi venceu o gigante Golias, o filho de Saul, que seria o herdeiro do trono, ao ver a entrega de Davi, diz a Bíblia que ele ficou impressionado com Davi. E ele assentou no seu coração, a Bíblia diz, de que Davi seria o rei, não ele. E ele fez um trato com Davi. Ele disse: o dia que meu pai morrer, tu vais ser o rei. E eu vou ser o segundo do reino. Vamos fazer esse acordo. Eu vou ser o primeiro-ministro. E você vai ser o rei. Então, qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que, como realmente aconteceu, a filha de Saul casasse com Davi.
Então, naquele casamento se uniria as duas tribos, se uniria a casa de Benjamim e a casa de Judá. Então, Jesus seria descendente tanto de Davi quanto de Saul. Quantos entenderam, digo amém? Esse era o plano de Deus. Mas Davi renuncia, ou melhor, Saul, sem querer, abre mão daquele plano ideal de Deus para a sua vida. Naquele dia, naquele dia ele seria aprovado. Que coisa! E ele rodou na prova. E a Bíblia Sagrada nos dá a entender aqui, irmãos, que Deus, na sua misericórdia, propõe uma nova prova para ele. E Deus, na sua misericórdia, então, resolve que agora, mais uma vez, Saul iria para a guerra. E ele não poderia trazer nada do lugar onde eles iriam guerrear. Eles iriam guerrear contra Amaleque. E Amaleque, na Bíblia, representa a carne. Então, a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento são sombra para as coisas do Novo Testamento. Então, assim como no Novo Testamento a Bíblia manda a gente crucificar a carne, ou seja, não aceitar nada que é da carne, Deus disse para o Saul: tu não vais trazer nada de lá. Tu vais matar todos os animais, não vai trazer nada. E a Bíblia diz que quando Samuel chega, Samuel ouve o balido de ovelhas, as vacas mugindo, ouve o barulho dos animais. E Samuel pergunta para Saul: que barulho é esse? E aí o Saul diz, de novo, põe a culpa no povo. Assim como lá atrás ele disse, o povo estava fugindo, por isso eu sacrifiquei. Aí ele diz assim, o povo pediu para trazer sacrifícios, trazer os animais para sacrificar a Deus. Parecia tão bonito, era uma explicação tão bela. Samuel olhou para Saul e disse, hoje foi rasgado o reino de ti. E Deus escolheu dar para outro. A Bíblia Sagrada, então, nos mostra que aí Saul houve uma explicação de Samuel, do profeta Samuel. O profeta Samuel fala alguma coisa que a gente não se dá conta. Samuel então revela a maneira como Deus pensa, como Deus olha o ser humano. Porque veja, irmãos, veja uma coisa, parecia algo tão simples. Alguém às vezes diz, né? Será que por tão pouca coisa alguém vai perder a salvação? Aqui a Bíblia está dizendo de um reino ser perdido por um sacrifício por quem não deveria sacrificar. A Bíblia está falando de um reino ser perdido, de alguém ser rejeitado, porque pegou animais que não eram para ser trazidos para Israel e trouxe animais, veja, e esses animais estavam sendo trazidos para serem sacrificados a Deus. As pessoas não iam ficar com aqueles animais. As pessoas iam sacrificar aqueles animais a Deus. Claro que com isso elas seriam beneficiadas, porque se elas não trouxessem aqueles animais para sacrificar a Deus, elas teriam que matar os seus próprios animais. Então, elas estavam deixando de sacrificar o seu para sacrificar o que era de Amaleque. E por causa disto, Deus rejeita Saul. E Deus, então, por meio de Samuel, explica aquele aparente absurdo, aquela aparente rigidez,
E a explicação está em 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Vamos ler de novo, pode colocar na tela aí, faz favor. 15, 23. Toda a igreja, leia comigo, no 3, por favor. 1, 2, 3. Então veja, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. O povo olhava, Saul olhava e dizia assim: eu meramente ofereci sacrifício que não deveria oferecer. O povo olhava e dizia assim: bem, nós somente estamos trazendo animais para serem sacrificados ao nosso Deus. Só que Deus está olhando além da aparência. Deus não olha, escute aqui, irmãos, vamos, eu vou pedir que você diga comigo uma frase, diga assim: Deus não é legalista. 1, 2, 3. Mais uma vez. Deus não é legalista. O que é o legalismo? O princípio da lei diz que a lei é objetiva, não é subjetiva. Então, por exemplo, matar alguém, reclusão de tanto a tanto ano, depende do país. De 6 a 20, de 10 a 15, seja lá o que for. Então, é algo objetivo, matar alguém. Agora, aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus não olha assim. Então veja, no Antigo Testamento, o pior pecado que existia era o pecado da idolatria. Por quê? Porque toda a estrutura do reino de Israel, toda a estrutura da lei se baseava em um primeiro preceito. Qual era o primeiro preceito? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, a partir daí, esse era o fundamento de toda a doutrina. Esse é o fundamento de toda a doutrina. Então, agora vem Deus. E Deus diz então, por meio de Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, Deus diz então para ele esta verdade: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é idolatria. Então, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Vamos agora, eu já vou entrar lá em Davi. Já vou pular lá para o outro pastor. Olha só. A Bíblia diz o seguinte: que Davi estava passeando quando deveria estar na guerra. Davi estava passeando e viu uma mulher nua. Quando Davi viu essa mulher nua, ele se inflamou. A sua carne se inflamou, a química, testosterona, misturado com adrenalina, misturado com um monte de coisa lá, se inflamou e ele foi lá e caiu, pecou. Adulterou. Agora, olha que coisa tremenda isso. Embora Davi tivesse adulterado, Davi continuava entendendo que adultério era pecado.
Ele adulterou e entendeu que adultério era pecado. Compreendeu que adultério era pecado. Mas ele estava tão cego pela paixão, ele se apaixonou tanto por aquela mulher, que ele pensou o seguinte: qual é a solução? Qual é a solução? Eu pequei, isso é errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esconder esse pecado. Eu tenho que esconder esse pecado. Isso aqui é pecado. Tentou esconder o pecado. Não deu certo. Aí ele pensou assim: e agora? O que eu tenho que fazer para, entre aspas, consertar este pecado? Eu tenho que casar com essa mulher. E tem que ser pai dessa criança. E aí, para, entre aspas, consertar o pecado, ele fez o absurdo de mandar o marido desta mulher para a frente de combate. Ele foi morto. A mulher ficou viúva, ele pôde casar com ela. Olha que absurdo um negócio desse. Olha que maldade o que esse homem fez. Isso poderia ficar impune aos olhos de Deus? Não. Mas agora, irmãos, por que Deus castiga Davi? Castiga duramente Davi, mas não o rejeita. E Saul, por um pecado, entre aspas, legalmente muito menor, diante de qualquer código de ética, aparentemente aquilo ali é muito menor. Mas diante do código de ética de Deus, aquilo era motivo de ele ser rejeitado, Saul rejeitado. E Davi agora recebe uma oportunidade de Deus. E Davi permanece no reino. E Jesus veio a ser descendente de Davi, mas não de Saul. Como isto? Então a resposta está nestas duas palavras. A resposta está nessas duas palavras. De 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Samuel praticou rebelião. Saul, melhor, praticou rebelião. E Saul praticou obstinação. E Deus está dizendo que esta é a razão pela qual ele não perdoou Saul. Estão vendo ali? Então, o que é obstinação? Obstinação é mesmo quando você é colocado diante do teu erro, você insiste naquele erro. E rebelião é quando você é chamado a atenção de uma coisa. Mesmo quando você especificamente é ordenado a fazer uma coisa, você insiste em fazer aquilo. Então veja, olha que interessante, Deus não está olhando para a objetividade do erro. Objetivamente, Davi deveria ser excluído da linhagem. E Samuel deveria ser, Saul melhor, deveria ter relevado o seu problema. Só que Deus estava olhando além da questão objetiva. Então veja, irmãos, o que acontece hoje em nossos dias. Hoje em nossos dias, a gente chega lá num presídio, por exemplo. Você chega lá no presídio, lá na PEG, Penitenciária Estadual do Jacuí, e você vai encontrar um criminoso
que errou, sei lá por qual razão, família sem estrutura, sei lá o que for. E quando este homem se encontrou com a palavra de Deus, ele se desmanchou. Ele se reconheceu um miserável. Se considerou um desgraçado. E ele está lá dentro do presídio, dando glória a Deus, falando em novas línguas, cheio do Espírito Santo. E aí tem pessoas que estão aqui fora. Família estruturada, família abençoada. Mas que quando são colocados diante da palavra de Deus, naquilo que entende como por exemplo, o pecado da vaidade. O pecado do homicídio é condenado pela sociedade. O pecado da vaidade é condenado pela sociedade, sim ou não? Não. O pecado do adultério era condenado pela sociedade de Israel? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O pecado do homicídio era condenado pela sociedade de Israel? E o pecado de Saul, trazer os animais de Amaleque, era condenado pela sociedade de Israel? Não, a sociedade pediu. Foi a sociedade que pediu. A Bíblia diz que o povo pediu. Quando Saul ofereceu o sacrifício que Samuel deveria ter oferecido, a sociedade aprovou aquilo ou não? Foi a sociedade que pediu. Sociedade que pediu. Então veja, quando Saul é confrontado com o seu pecado, o que ele argumenta diante de Deus? Deus, foi a sociedade que pediu. Eu fiz uma coisa que a sociedade não repreende. Eu fiz uma coisa que a sociedade diz que não tem problema. É só na tua cabeça, Samuel, que isso está errado. Ele persistiu no seu erro. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que na segunda vez, quando Samuel colocou diante de Saul seu pecado, Samuel disse assim para ele: rapaz, passou de ti, foi rasgado de ti o reino. Ele disse: tá bom, mas vamos junto, vai lá comigo, para me honrar perante o povo. Ele não está preocupado com o pecado, ele está preocupado da maneira como ele ia ficar diante do povo. Quantas vezes que há pessoas que pecam, erram, pastor, tudo bem, eu vou ser disciplinado, mas eu não quero que seja em público. Eu quero ficar bem com o povo. Então Deus está chamando isto de idolatria. A pessoa está idolatrando a si mesma. Para ele não importa céu ou inferno, não importa, é aqui. E está insistindo no seu erro, com o argumento de quê? Que mal tem se todos fazem. Que mal tem se a sociedade aprova? Que mal tem se outras igrejas fazem?
Então, ao mesmo tempo que Deus está olhando para um homem lá na pege, humilhado, com a boca no pó, dizendo: se eu pudesse voltar atrás, não faria isto. Miserável homem que sou! Ao mesmo tempo, Deus está olhando o outro aqui, obstinado. Eu estou certo. A palavra de Deus está errada. Isso aqui é só para aquele tempo. Negócio de vaidade para aquele tempo. Negócio de roupa decente e indecente é bobagem. Agora a igreja vai dizer que eu não vou andar de calção, sem camisa. Qual é o problema? Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem está compreendendo a palavra de Deus? O argumento continua sendo o mesmo. Eu faço porque o povo faz. Eu faço porque a sociedade faz. Eu faço porque os outros fazem. Deus olha para esse argumento, escute, e Deus vomita esse argumento. Aleluia, 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 aleluia. Quem está compreendendo por que Deus deu uma chance para Davi? Deus também deu uma chance para Saul. Do contexto a gente vê que Deus deu uma chance. Agora, quando Deus fala para Davi, escute, olha a diferença. Quando Deus fala para Davi, Davi se joga na presença de Deus. Quando Deus fala com Saul, Saul diz assim: e o povo? Samuel, vai comigo, vai adorar junto, para eu não ficar mal perante os anciões de Israel. Mas quando Natan fala para Davi, Davi se joga no chão. Davi se joga no chão e começa a gritar: Deus, me perdoa. Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me, Senhor. E durante 7 dias ele fica em jejum e oração. 7 dias em jejum. Jejum do Senhor. O jejum de Davi foi um jejum do Senhor. Por que jejum do Senhor? Porque ele ficou em jejum até Deus dar uma resposta. Ele ficou em jejum dizendo: Deus, salva esta criança. Deus, esta sentença que tu deste, que o filho do adultério ia morrer. Deus, cura esta criança. Cura. Eu pequei. No 7º dia a criança morre. Jejum do Senhor. Deus deu a resposta. Não era a que ele queria, mas Deus deu a resposta. E quando Deus dá a resposta, ele diz: amém, Senhor. Amém. Amém. Eu não sou obstinado. Eu queria isto, o Senhor não deu, amém. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Aceito a tua disciplina. Que coisa tremenda isto. Que coisa tremenda isso.
que Deus age assim? Por que Deus dá essa oportunidade mesmo para um homem como Davi? Davi escreve no Salmo 103. Salmo 103, vamos ler Salmo 103, versículo 1 a 4, já estaremos encerrando. Leia comigo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Versículo 10. Aqui está a questão. Ele não olha legalisticamente para mim e para você. Aleluia. Ele não tratou os dois segundo o seu pecado, mas ele tratou os dois conforme a humildade de um, o reconhecimento de um e a obstinação do outro. A soberba de um e a humildade de outro. Continua, verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim, aleluia, assim afasta de nós as nossas transgressões. Verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Verso 14. Pois Ele aleluia. Ele conhece a estrutura de cada um. Ele conhece a estrutura daquele que se criou numa família abençoada, estruturada. Ele conhece a estrutura daquele que se criou sendo abusado. Aquela que foi estuprada. Aquele que foi abandonado. Aquele que foi aniquilado. Ele conhece a estrutura de cada um. E a cada um ele dá chance. E a cada um ele dá oportunidade. Agora, qual é a tua reação diante da oportunidade de Deus? Qual é a tua reação quando Deus coloca a sua palavra diante de ti e diz: tu estás errado? Você diz: eu faço porque todo mundo faz. Você diz: Senhor, eu acho que por isso eu não vou para o inferno. É assim que você faz? Obstinado, rebelde, idólatra, feiticeiro. Ou você faz como Davi: pequei, Senhor, contra ti somente eu pequei.
Deus está dando uma oportunidade para nós. Cada um é livre para decidir. Deus sabe que tu é pó. Deus conhece a tua estrutura. E por isso Ele não te trata segundo os teus pecados. Ele vai te tratar conforme a tua reação à palavra dEle. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor não te trata conforme o teu passado, mas Ele te trata conforme a reação que tu tens à palavra dEle. Vamos ficar em pé neste momento. Qual é a reação que você tem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Terça passada o senhor veio aqui falar comigo: pastor, e agora? A palavra para mim. Você lembra? É isso que Deus quer. Qual é a reação que você tem? Quem quer ter um coração quebrantado diante de Deus? Quem gostaria de ter um coração quebrantado diante de Deus? Então, em pé, vamos ler todos juntos Isaías 57:15. Todos juntos. Isaías 57:15. Todos dizem comigo: 1, 2, 3. Todos juntos, toda a igreja. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quem quer pedir para Deus um coração contrito, sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar. Coração quebrantado. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Isto, vamos pedir isso para Deus, só isso, vamos pedir isso para Deus. Senhor, dá-nos um coração contrito, não um coração obstinado. Dá-nos um coração contrito. Dá-nos um coração contrito. Coração contrito. Coração quebrantado. Coração pronto a se humilhar, coração pronto a se arrepender, não ficar se defendendo, aleluia, não ficar rejeitando, refutando a palavra, não ficar achando desculpas. Saul era especialista em achar desculpas. Perdeu o que Deus tinha para ele. Nós vamos orar neste momento pedindo a Deus um coração contrito. Aleluia. Coração contrito na presença de Deus. Naquela cruz do meio, o
Senhor morria como uma luz se apagando, pois quando Cristo expirou, o mundo inteiro escureceu, a esperança se acabou. Jesus morreu. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu. Mas tem uma notícia pra você, meu irmão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou, ressuscitou,
Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu